Olá, queridos, nós estamos aqui no Aviva Jovem 2012, estamos aqui com a doutora Sueli Barreto, que acabou de dar uma palestra maravilhosa para nós aqui, e para você também ser um pouquinho abençoado, a gente vai bater um papinho com ela. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Sueli, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre namoro cristão. O que é importante a pessoa antes de começar a namorar, observar, e durante o namoro, quais são os princípios? Namoros no mundo, sabe? E com isso eu não quero dizer que se já estiver namorando que tem que terminar, mas o casamento cristão já é uma coisa assim tão complicada que o casamento com não cristão é pior ainda. Então, é aquela coisa de não haver comunhão de luz com as trevas que Paulo fala, eu creio verdadeiramente nisso, tenho experiências na minha vida sobre isso, e é importante que os dois, sendo cristãos, que mantenham um comportamento adequado, que ajam da maneira certa, sempre diante da luz, quer dizer, na claridade, sabe? Porque quando a gente age obscuramente, fazendo as coisas que não faria na frente dos nossos pais, a gente tem que estar sempre certo de que nossos pais podem não estar vendo, mas Deus está enxergando. Bom, falando um pouquinho sobre liberdade, né? Que os jovens lidam muito com esse tema, porque às vezes acham que não pode fazer nada, não tem que ficar preso. Uma das maiores queixas do jovem cristão é achar que ser crente é um negócio chato, que é muito enjoado, porque não pode fazer nada, crente não vai no baile funk, crente não bebe, crente não usa droga, é careta. Mas eu quero dizer para você, querido, que liberdade é você poder escolher. Eu contei uma experiência aqui de um jovem que falou que ser crente era muito enjoado e ele fumava. E eu disse, olha, eu fumei também um certo tempo da minha vida, que eu não era cristã, e eu posso pegar agora um cigarro desse seu e fumar aqui com a maior tranquilidade. E nunca mais eu fumo. Mas você pode parar de fumar agora? Ele disse, não. Eu falei, quem é mais livre? Eu que posso fazer e não fazer nunca mais, ou você que não pode deixar de fazer? Isso é liberdade. Você tem que entender que ser livre é optar pelas coisas que você deve fazer. Né? Então, mas como que eu vou fazer isso? Através da palavra de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então eu tenho que saber fazer as minhas escolhas. E saber que dependendo das minhas escolhas, eu sofrerei as consequências. Né? E consequência é uma coisa que não tem volta. Eu fiz, a consequência vem, seja ela boa ou má. Falando um pouco sobre pureza, a senhora falou que até citou um versículo, né, sobre pureza. A Bíblia nos fala que nós devemos permanecer puros até o nosso casamento e também puros depois do casamento, né? Porque uma pessoa pode pensar que depois vale tudo. Mas a pureza tem um significado de não permitir misturas, né? Então eu ofereci aqui um copo de água para os jovens, né? E quando alguns disseram que queriam beber, eu disse, espera um momentinho que eu vou lá no banheiro e vou pegar uma gotinha de água lá do vaso sanitário e vou pingar aqui dentro, só uma gotinha. E ninguém mais queria beber essa água, porque a água estava impura. Né? Então eu disse, quando vocês tiverem que fazer alguma escolha na vida de vocês, principalmente relativa à vida sexual, né? E todas as outras, você tenha que pensar, puxa vida, mas é só um pouquinho, será que isso vai fazer mal? Qualquer gotinha contamina absolutamente tudo. Uma gotinha de pecado na tua vida vai estragar e prejudicar toda a tua vida. Por mais santo que você tenha sido, no momento que você permite a entrada de alguma coisa errada, você automaticamente vai ter que arcar com todas as consequências. E para a gente finalizar aqui, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre família, que hoje em dia, infelizmente, né, tem muitas famílias desestruturadas, longe de Deus, e a importância da família na vida. A importância da família é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus determinou um mandamento para cada membro da família. Existe uma regra social que deve ser vivida por cada indivíduo. Então, aos filhos
Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da tua vida. Está lá em Efésios 6. A mulher, ele diz, sede submissa aos vossos maridos, né? E aos homens ele diz, amai as vossas esposas. E ainda um mandamento para os pais, que diz, pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na disciplina amorosa do nosso Deus. A partir daí, você vê o seguinte, que o marido que não ama a esposa, ele está infringindo na quebra do mandamento. A mulher que não é submissa ao marido, e eu não quero dizer aquela submissão burra, mas eu quero dizer aquela submissão onde a última palavra é do marido, porque o marido é o líder, colocado por Deus dentro dos lares. Então, se o marido não exercer uma liderança, aquela sociedade, aquela microsociedade que é a família, ela vai se desestruturar. Não há grupo que sobreviva sem liderança. E se a mulher não permite ao marido ser líder, né, porque acha que ele não tem condições, que começa a desfazer da maneira de ser do marido, então automaticamente essa família estará desestruturada. E cada um de nós é responsável pelos mandamentos dados a Deus por nós. Se o marido não ama a esposa, ela não vai responder por ele tem que responder por ela. Se a mulher não é submissa ao marido, mesmo que ele não a ame, que ela não sinta esse amor, ela terá que responder. E os filhos na obediência e os pais em não irritar os seus filhos. Então nós temos que ler esse texto da Bíblia de Efésios 6 e meditar naquilo, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. É verdade, né? E às vezes a gente não tem conhecimento da palavra, a gente acaba pecando por isso. Né? Errais porque não conheceis as Escrituras. Nossa, foi uma doçura, pessoas maravilhosas. Eu nunca participei de um congresso, eu vou até fazer uma redundância, tão participante. Onde, parabéns. O pessoal foi muito agradável e participaram muito, com perguntas, com aplausos, com risadas. Tudo isso para o preletor tem um significado, né? Um significado de aceitação, um significado de realidade daquilo que a gente está falando e principalmente de que a vontade de Deus se manifestou e atingiu a cada congressista. Que Deus abençoe muito e vocês possam fazer muitas reuniões como essa. Amém. Agradecemos a sua presença, com certeza vamos querer que a senhora volte. Amém. Foi maravilhosa a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Nada, que Deus abençoe a todos. Amém, queridos. Essa foi a doutora Sueli Barreto aqui com a gente para te abençoar um pouquinho também.